Minha esposa quis um relacionamento aberto para justificar sua traição, mas depois se arrependeu amargamente. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos os primeiros e únicos um do outro. Sinceramente, eu achava que tínhamos um relacionamento único e bonito por causa disso. Mas parece que isso era só da minha parte há algum tempo. Minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No começo, ela achava difícil se encaixar porque sempre foi reservada. Mas depois de eu encorajá-la, ela fez amizade com um grupo de garotas. Algumas delas eram solteiras, divorciadas ou estavam namorando, mas não eram casadas. No começo, fiquei feliz por ela ter feito amizades, mas então ela começou a sair para beber, festejar ou fazer outras coisas que suas amigas planejavam. Fiquei preocupado com essa mudança de comportamento e tentei conversar com ela a respeito. Mas ao mesmo tempo não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nosso relacionamento na intimidade. Minha esposa não costumava iniciar a intimidade, mas com suas saídas contínuas, ela estava sempre cansada ou não estava com vontade. Em algum momento, a empresa contratou um novo gerente que chamou a atenção da minha esposa e de suas amigas. Ela começou a mencioná-lo casualmente, mas chegou a um ponto em que ela destacava como ele lidava com certos problemas que não pareciam estar relacionados ao trabalho. Questionei o motivo de sua fascinação por esse homem, e ela ignorou minhas preocupações. Ela até começou a perguntar se eu me arrependia de não ter tido mais experiência com mulheres, ao que respondi que não, porque ela era tudo o que eu sempre precisei. Juro que por um momento achei ter visto um lampejo de tristeza nos olhos dela, mas ela mudou rapidamente de assunto. Ela começou a mencionar casamentos abertos como uma maneira de apimentar o nosso casamento. Fiquei surpreso porque minha esposa nunca foi desse tipo, e não era tão liberal sexualmente. Para ser honesto, eu recusei inicialmente, e questionei se isso tinha algo a ver com o novo gerente, ao que ela negou, mas disse que sentia que tinha perdido algo, mas ao mesmo tempo não queria me perder, então essa parecia uma opção mais segura. Fiquei pensando que ela estava brincando com fogo, mas, relutante e ingenuamente concordei. Então estabelecemos algumas regras, principalmente a de não dormir com outra pessoa em nossa casa por 1 ano, e minha esposa sai em encontros, tem casos de 1 noite, e depois, como se eu não soubesse que isso iria acontecer, está de alguma forma em um relacionamento com aquele gerente. Eu, por outro lado, tive alguns encontros, mas não tive casos de 1 noite porque frequentemente me sentia mal com isso. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas realmente não mudava seu comportamento. Em algum momento, percebi que o amor que eu sentia por ela, aquela pureza e inocência especial do casamento, haviam desaparecido. E isso estava me matando por dentro. Acabei saindo com uma mulher incrível que havia migrado da Coreia do Sul. A conversa fluía naturalmente. Ela possuía um jeito ágil e encantador, e um sorriso capaz de fazer alguém esquecer de si mesmo. Isso, evidentemente, levou a mais encontros até chegarmos à intimidade. Sinceramente, nunca tive uma experiência íntima como a que tive com aquela mulher. Jamais imaginei que uma pessoa pudesse ser tão generosa e fazer com que eu me sentisse tão desejado. No começo, minha mulher achava isso adorável, mas com o passar dos meses, ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Rapidamente respondi que a ideia foi dela e que ela mesma estava envolvida em um relacionamento com o gerente, o que me deixava preocupado. Ela ficou em silêncio. Parecia querer dizer algo, mas se conteve. Ela começou a voltar mais cedo para casa para me surpreender com um jantar e manter a casa impecável. Passou também a aparecer no meu local de trabalho para trazer o almoço e buscar intimidade no quarto. Sinceramente, se não fosse pelo fato de ela ter aberto nosso casamento, algo que também sou culpado por concordar, tudo isso me deixaria extremamente feliz. Eu mal cedia às tentativas dela de intimidade, e, quando o fazia, era apenas para terminar logo. Algo em relação à minha mulher morreu dentro de mim, e eu podia perceber que ela também sentia isso. Perguntei o que havia causado essa mudança nela, o que estava diferente. A resposta que recebi foi que ela queria demonstrar seu amor por mim, e que estava feliz ao meu lado. Sem querer, acabei rindo. Perguntei sobre o seu grupo de amigas, o amante gerente dela ou suas aventuras de 1 noite. Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama chorando. No dia seguinte, cheguei em casa e a encontrei me esperando. Ela me disse que queria fechar o nosso casamento. Disse que toda essa experiência foi um erro terrível, que se arrependeu de tudo e deseja que voltássemos a focar no nosso relacionamento. Eu pedi a ela que fosse honesta comigo e me contasse o que a inspirou a tomar aquela primeira decisão. E acredite,
Foram as amigas dela que plantaram a ideia por causa de suas várias aventuras sexuais. E quando o gerente surgiu, ele surpreendentemente apoiou esse estilo de vida e encorajou minha mulher a viver sem amarras. Eu disse a ela que talvez nunca consiga vê-la novamente como minha esposa. E isso a fez desabar na minha frente. Simplesmente a abracei em silêncio, enquanto ela chorava até adormecer em meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego e cortou o contato com todas as amigas e o gerente. E até me disse que está disposta a passar o resto da vida se redimindo. Ela está se esforçando para que eu a veja novamente como uma esposa, mas eu não cortei o contato com minha amante. Minha amante, para ser honesto, me faz sentir um homem, como se eu pudesse desafiar o mundo. E minha mulher não tem feito isso há um tempo. A verdade é que não sei o que fazer nessa situação. Eu adoraria recuperar aquela sensação especial, se possível. Minha amante, de certa forma, me resgatou quando eu estava no fundo do poço. Decidimos iniciar uma terapia de casal. Minha mulher encarou isso como uma oportunidade para expor seus sentimentos. Ela confessou que esse grupo de amigas a fez questionar se perdeu a chance de conhecer outras pessoas por estar comprometida com seu primeiro namorado e não ter vivido as supostas experiências incríveis que essas mulheres tiveram. Lembre-se, algumas delas são divorciadas, mas nenhuma é casada. A terapeuta destacou que isso pode ser, e frequentemente é, prejudicial para um relacionamento devido à diferença de mentalidade. Minha mulher pareceu concordar. Então ela acrescentou que, quando o novo gerente começou a se aproximar dela, algumas dessas amigas a encorajaram a explorar isso, a ver onde isso poderia levar, como uma forma de se descobrir. Obviamente ela se sentiu culpada, dizendo que nunca fez nada físico até que uma das divorciadas sugeriu um relacionamento aberto como uma oportunidade, e disse que alguns casais saem fortalecidos dessa experiência. Infelizmente, segundo ela, fui convencido a abrir nosso relacionamento, e sua suposta aventura começou. Era intoxicante e envolvente, mas não tinha a mesma substância que construímos ao longo dos anos. Ela começou a questionar suas motivações para fazer isso. Ela disse que conseguia ver a dor em meus olhos, mas se convenceu de que era apenas uma aventura. Ela disse que nunca se perdoará por ter arriscado perder nossa conexão, em busca de uma experiência supostamente incrível. Ela só foi perceber a gravidade de tudo quando notou a mudança em mim. No começo ela presumiu que, porque eu estava saindo em encontros, eu gradualmente aceitaria sua situação e ficaria bem com isso. Mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante em minha vida. Aparentemente, comecei a sorrir sem motivo, e meus olhos se iluminavam quando recebia uma mensagem de texto ou saía animado para atender uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um vazio no estômago e começou a ter ataques de pânico frequentes sem motivo aparente. Ela procurou conselhos novamente com suas amigas, mas elas disseram que era uma reação normal eu me sentir bem durante a aventura. No entanto, a mesma amiga divorciada que sugeriu isso no início, disse que parecia que minha amante me fazia feliz. Foi nesse momento que a realidade de tudo isso finalmente caiu sobre ela, e a possibilidade muito real de que outra mulher, e não ela, me proporcionava alegria, quase a fez desmaiar. Ela percebeu quão ridículo tudo isso era, e implorou a elas que a ajudassem a reconquistar-me. Mas elas apenas disseram que se ela não conseguia lidar com isso, por que ela abriu o relacionamento? Ela percebeu naquele momento que essas pessoas eram tóxicas, e uma ameaça ao nosso relacionamento e à vida que construímos. Portanto, ela iniciou uma missão para reconquistar-me de qualquer maneira. Desde então, mudei-me para um apartamento do meu irmão, a um preço muito acessível. Durante a nossa segunda sessão de terapia conjugal, fiz algumas perguntas como, por exemplo, como ela podia afirmar que nada de físico havia acontecido entre ela e seu chefe antes de abrirmos nosso casamento. Ela desviou o olhar e pediu para não ser obrigada a dizer isso. Ela mencionou que se revelasse, isso arruinaria nossa relação. Mas após insistir um pouco, ela compartilhou que não foi físico, mas eles se tocavam na presença um do outro. Aquele imbecil a convenceu de que, como não era totalmente físico, tecnicamente não era traição, e que eles apenas admiravam a beleza um do outro. Fiquei completamente surpreso com isso, e ela começou a tremer e respirar rapidamente. Até mesmo a terapeuta ficou chocada e tinha uma expressão de descrença. Minha mulher se ajoelhou e abraçou minhas pernas pedindo desculpas e expressando o quanto se sentia mal. Então perguntei a ela o que realmente mudou sua percepção sobre ele. Ela disse que depois de se afastar do grupo como um todo, o comportamento dele em relação a ela mudou. Em uma noite, enquanto saía de uma reunião, ela passou pelo escritório dele e o ouviu falando sobre ela para outro colega masculino. Ele afirmou que estava surpreso com o quão fácil foi conquistá-la,
E como ela era a prova de que não se pode confiar nas pessoas mais reservadas, quando o colega perguntou se ele realmente tinha interesse nela, ele respondeu que ela era uma distração agradável e que não tinha nenhuma intenção de terminar com a sua noiva. Ele até acrescentou que era apenas para satisfazer um desejo momentâneo, pois a única mulher que o compreendia de verdade era sua noiva, e ele não queria terminar com ela. Ele também mencionou como se sentia mal por mim. Mas quem dorme no ponto perde a mulher. Ao perceber que ela era apenas um objeto para esse homem, somado ao fato de que ela me traiu por uma emoção barata, isso a fez desejar morrer naquele momento. Ela disse que saiu do trabalho e vomitou no estacionamento. Ela também acrescentou que seus primeiros pensamentos foram: o que eu fiz? E meu nome? Por favor, me perdoe. Sinto muito. Então perguntei a ela se ela o amava, e quando foi que ela parou de me amar? Ela olhou diretamente nos meus olhos através das lágrimas e disse que nunca deixou de me amar, o que honestamente torna as coisas piores, e que ele era apenas algo diferente. Ela pensava que era amor, mas agora percebe o quão ingênuo foi. Ela apertou meu braço com uma força surpreendente e disse que reconhece seu erro, mas sente saudades de nós e da conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até propôs que nos mudássemos e começássemos do início. Somente nós dois, como deveria ser. Então eu disse a ela que não seria justo com minha amante e que eu precisava de um tempo distante dela para processar tudo isso. Foi como se ela tivesse um colapso. Ao ouvir essas palavras, ela começou a chorar ainda mais e dizer coisas sem sentido. Ela se agarrou a mim como se eu fosse desaparecer. Levou algum tempo para eu e a terapeuta acalmá-la. A terapeuta conseguiu convencê-la de que talvez um período separados pudesse nos ajudar a curar nossas feridas. Quando chegamos em casa, comecei a arrumar as malas. Após algum tempo, eu precisava buscar algumas coisas do antigo local. Então escolhi um momento em que pensei que minha mulher não estaria em casa. Infelizmente ela estava lá, mas o que me surpreendeu foi que ela tinha a maioria das nossas fotos de casamento sobre a mesa de centro, além de outras, e ela estava olhando para elas. Quando ela me notou, pude ver que ela estava chorando. Balancei a cabeça e disse a ela que, se ela ainda não conseguia entender depois de tudo o que aconteceu, está claro para onde nosso casamento está indo, e saí. A ficha dela caiu. Ela realmente começou a ver as consequências de suas ações. A triste verdade é que ela faria qualquer coisa para voltar atrás e não cometer os mesmos erros. Mas as coisas não funcionam assim. Talvez ela possa se esforçar para se descobrir e se tornar uma parceira melhor. Mas provavelmente não será comigo, pois ela já arruinou essa possibilidade. A única coisa que eu posso ter certeza é que ela sempre se lembrará de mim e se arrependerá amargamente do que fez.